Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Vamos trabalhar hoje um tema bem interessante, a relação de Antônio Bruno com o tema acolhimento. Ou eu quero lhe apresentar Antônio Bruno como o reflexo de um bom acolhimento. Antes de nós continuarmos com esse nosso bate-papo de final de tarde, eu queria lhe pedir para você divulgar o nosso canal. É muito interessante para mim, porque o Instituto Antônio Bruno e a família Antônio Bruno tem uma meta para cumprir, para que a gente possa então chegar com mais consciência, com mais argumento junto à igreja, que essa se interesse pela história de Antônio Bruno e assim possa abrir ou dar início à abertura do processo de beatificação do nosso fundador, do nosso criador no sistema acolhimento. Conto com você para isso e sem você fica muito mais difícil. Se você gostar ou se estiver gostando dos nossos vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, comente também. Se tiver alguma dúvida, me pergunte. Eu estou sempre olhando, estou sempre respondendo para as pessoas. Qualquer coisa, entre no Zap conosco e nós vamos conversar bastante. No nosso Zap, nós estamos botando essa mensagenzinha aqui. Como eu não posso discorrer todo o assunto, porque o vídeo é curto, eu vou colocar, disponibilizar no Zap as mensagens de cada dia ou de todos os dias, para você acompanhar de uma forma melhor o assunto que nós estamos desenvolvendo. Conto com você para nos ajudar a discorrer esse assunto, nesse sistema acolhimento, casa de apoio, valorizar o vulnerável. Se você tiver uma sugestão, junte-se a nós, porque vai ser muito bom trabalhar, fazer esse trabalho com você que está nos assistindo, com você que está nos apoiando, com você que está nos ajudando a desenvolver esse comentário, esse sistema, esse assunto acolhimento. O trabalho de hoje que nós vamos falar sobre a correlação de Antônio Bruno com o acolhimento ou com o tema acolhimento. Preciso dizer para você que todo mundo, todos os santos criaram alguma coisa e aquilo que eles criaram é como se ele fosse o pai daquilo que eles criaram. Quero colocar, por exemplo, a relação de Ozanam, Antônio Frederico Ozanam, com a caridade. Não se fala em caridade se não fala Ozanam ou São Vicente. Como, por exemplo, na hora que se fala em igualdade social, a relação vai certinho com Nelson Mandela. Como a gente fala em evangelho, em pregar o evangelho, em divulgar a igreja, ou em falar aos povos de uma forma direta, nosso sentimento vai certinho ao Papa Francisco, ao Papa João Paulo II. Então, cada desenvolvimento, cada movimento que esses homens desenvolvem, eles terminam sendo reflexo daquilo. Da mesma forma, eu quero fazer aqui com você uma relação muito interessante entre Antônio Bruno e o sistema acolher. Digo que Antônio Bruno ele foi o criador do sistema de acolhimento padronizado. Ele criou. Claro que o acolhimento por excelência não foi Antônio Bruno. Quem nos acolhe por excelência é Deus, Jesus, no seu coração, na sua magnitude do perdoar, do sentir e de nos levar à salvação, claro, é Cristo. Mas aqui um acolhimento a vulnerável, aqui um acolhimento a paciente oncológico, nós percebemos ao longo desses 14 anos, nós temos percebido que o reflexo desse acolhimento é Antônio Bruno. Se fizermos uma correlação de um acolhimento padronizado e de quem mais fala em acolhimento hoje, nosso sentimento vai certinho no Instituto Antônio Bruno, uma instituição fundada por Antônio Bruno. Então, não existe como nós lembrarmos de acolhimento ou de um acolhimento beirando a perfeição se nós não sermos transportados lá para o coraçãozinho amoroso de Antônio Bruno. Então a relação de Antônio Bruno, ele tem tudo a ver com acolhimento. Veja que ele, quando cria esse sistema de acolhimento, ele não pensa apenas em dar aquilo que o paciente precisa, o paciente quer. Ele trabalha esse sistema, ele escreve, anota, ele pontua esse sistema acolhimento de uma forma que esse trabalho não pode ser feito senão de uma forma salutar ao acolhido e ao acolhedor. Então, o acolhimento, em síntese, o acolhimento, ele transporta a bondade
a bondade de um coração humano, caso no final do Antônio Bruno, direto para o coração do seu acolhido. Quando Antônio Bruno coloca esse sentimento no coração do seu acolhido, de paz, de empatia, de amor, de vencer, de luta, de estar dando certo, quando ele bota isso oferece isso ao acolhido, significa dizer que aquele acolhimento ele é ímpar, ele é padronizado. Na verdade, o acolhimento padronizado só acontece, claro, isso está suponho que o acolhimento padronizado, da forma que a gente aplica aqui, é só aqui que nós aplicamos. Eu não vejo outro acolhimento senão o acolhimento do Antônio Bruno. Por que eu não vejo? Porque às vezes que a gente conversa, que a gente fala com outras pessoas, até mesmo com pessoas que cuidam de vulnerável, as pessoas quando vêm aqui falar com a gente, elas têm uma certa preocupação em não estar fazendo aquilo que devia fazer, muitas vezes porque não sabe, outras vezes que é mais complicado porque não sente. Como eu vou fazer um acolhimento padronizado de um vulnerável se eu não sinto a dor dele? Então, no coração de Antônio Bruno e no sistema acolhimento deixado por ele a nós, no trabalho aqui no Instituto Antônio Bruno, existe uma coisa muito interessante que é a valorização humana. Claro que no acolhimento, se eu não valorizar aquele que eu acolho, eu acabo me tornando mais importante do que aquele que eu acolho. E Antônio Bruno deixou um sistema interessante, onde não precisa ou não só dizer ao acolhido que ele é importante. Não é só eu verbalizar, você é importante. Isso é fácil fazer. Mas não é isso que nós trabalhamos, não é esse o acolhimento desejado por Antônio Bruno. O acolhimento desejado por ele é aquele acolhimento que o acolhido sabe, sente, não é só informado. Ele se torna mais importante. Então veja que aí a gente começa a entrar em um programa fundamental até mesmo para a cura do paciente. O paciente sabe, ele é informado, ele sabe e ele vive aqui sendo, não é como se fosse, é sendo uma pessoa muito importante e, oxalá, mais importante do que nós diretores. Então, esse acolhimento que nos reflete Antônio Bruno, é um acolhimento que não existe, não tem como a gente ver em outro lugar, não tem como a gente analisar de outra forma. É tão especial e foi construído de uma forma tão sólida que não tem como nós mudarmos a rota, não tem como nós trabalharmos diferente do Antônio Bruno. Por isso que há uma grande relação entre um bom acolhimento e Antônio Bruno. Aí eu digo que Antônio Bruno é o reflexo de um acolhimento. Antônio Bruno é o reflexo de um acolhimento. Por que esse Antônio Bruno reflete o acolhimento? Porque nós acolhimos, ou ele deixou esse projeto, não foi só para acolher, não foi só como uma ferramenta que Deus usa no combate àqueles que estão desabrigados. Não. Ele deixou para nós uma forma de humanizarmos as pessoas e uma forma de nós atribuirmos ao acolhido, atribuirmos a ele Deus capaz de tudo. Se num acolhimento, um paciente oncológico, por exemplo, ele sente, ele percebe, ou ele passa a viver Deus acima da sua enfermidade, é evidente que a enfermidade dele vai diminuir. Muito embora no físico o câncer continue lá do mesmo jeito ou até crescendo, quem sabe. Todavia, na inteligência e no sentimento colocado nele por meio do acolhimento refletido de Antônio Bruno, esse câncer ou essa enfermidade, ela passa a diminuir, porque no sentimento, na inteligência e no sentimento do paciente, Deus é mais que qualquer enfermidade. Então, quando o reflexo do Bruno chega no nosso trabalho, quando a gente sente esse reflexo,
É claro que a gente percebe que o nosso trabalho está surtindo muito efeito, e aqui nós trabalhamos muito essa grandeza de acompanhar cada paciente, tanto no desenvolvimento social, no desenvolvimento familiar e também no desenvolvimento da parte clínica. Nós acompanhamos ele especialmente no desenvolvimento espiritual. Nós não queremos que um paciente entre aqui do jeito que quiser e saia do jeito que ele entrou. Não. Aqui no nosso acolhimento, nós queremos que ele entre do jeito que ele quiser, do jeito que ele estiver, o que ele está pensando, o que está vivendo. Mas quando ele entra aqui, nós temos a capacidade hoje, a capacidade tanto intelectual quanto espiritual para modificar aquele paciente. Aquele paciente que às vezes chega seguramente pensa muito mais em dar errado, ou em estar dando errado, ou no óbito, por exemplo, do que numa suposta cura, especialmente uma cura provinda de um milagre. Antônio Bruno, quando criou esse acolhimento, quando criou esse sistema de acolhimento salutar, ele coloca a possibilidade do paciente vivenciar a cura, muito embora ela não venha, ou muito embora ela demore. Mas imagina se eu estou com uma enfermidade tipo CA, e essa enfermidade na minha cabeça ela só cresce, no meu coração ela só cresce, aí entra o medo, a angústia e a aflição. Se eu estou num sistema de acolhimento, e esse sistema de acolhimento me fortalece e me capacita a não olhar mais o câncer como um bicho de sete cabeças, é claro que o câncer vai diminuir, a enfermidade vai diminuir, e eu vou crescer, e o paciente vai crescer. Esse acolhimento extraído daqui do nosso fundador, ele é um acolhimento que deixa o acolhido de uma forma muito, mas muito consciente de que o câncer de fato é grave, mas que ele tem Deus que é maior do que tudo no mundo. Então nós fazemos o reflexo do acolhimento de Bruno nos pacientes. Eu queria que você entendesse que toda vez que a gente fala para os pacientes, por exemplo, da fibra, da força, da luta de Antônio Bruno, a gente percebe que eles são capazes também de viver aquilo. Não é que Antônio Bruno faleceu, não é isso, mas é o passo de que Antônio Bruno foi forte contra o CA, tanto que ele não viveu o CA. Imagina se eu passando para um paciente que não tem coragem, que não tem força, que está desanimado, passar para ele a história de um jovem de 22 anos que enfrentou um câncer pior do que o dele e venceu, lutou, nunca chorou, nunca lamentou e nunca reclamou. Então, Antônio Bruno, ele criou esse sistema não porque ele quisesse criar. Veja a diferença. Quando ele cria o sistema acolhimento, antes dele criar, melhor dizendo, antes dele ser cuidador, antes dele ser acolhedor, ele foi acolhido. Ele foi paciente oncológico, ele passou por casa de apoio. Ele sente a dor do câncer, ele sentiu, ele sabe o que é. Ele sabe o que é uma quimioterapia, ele sabe o que é cair um cabelo, ele sabe o que é os efeitos de uma quimioterapia, ele sabe o que é uma noite mal dormida, ele sabe o que é uma dor. Tudo que um paciente oncológico sente hoje, Antônio Bruno sentiu no passado. Então ele sabe o que um paciente precisa, ele sabe do que um paciente precisa. E é esse saber, esse precisar do paciente que o acolhimento, que o sistema acolhimento deixado por ele oferece aos pacientes, aos acolhidos. Aqui nós oferecemos a eles tudo o que Antônio Bruno recebeu: amor, carinho, esperança, paz, força contra a enfermidade, um conceito de vitória. Nós vemos nos nossos pacientes a imagem que nós temos de quase todos os pacientes, se não todos os pacientes, a imagem que a gente vê neles é a imagem de um vencedor. É a imagem de um vencedor. Isso é um sistema de acolhimento que deixa o vulnerável, deixa o enfermo, deixa o paciente oncológico, até naquelas horas que ele está sobre os efeitos cruéis de uma quimioterapia, de uma radioterapia, naquele instante ele fica fortalecido. Primeiro porque ele sabe, tem certeza aqui, o paciente tem certeza absoluta que não está sozinho, e a segunda certeza que ele tem é que ele está numa casa de uma pessoa que viveu o câncer e venceu.
Vencer nem sempre quer dizer passar pelo câncer, curar e viver e voltar à vida normal na sociedade. Nem sempre é assim vencer. Vencer é lutar contra o câncer, nunca chorar, nunca lamentar, nunca reclamar, saber que Deus sabe todas as coisas, esperar em Deus pela cura e passar bem durante o mal que o câncer faz. Passar bem durante o mal que o câncer causa. Passar bem durante a dúvida, durante a angústia, durante o medo, durante a aflição. Nesse período, o paciente que vence, nesse período, ele se torna um vencedor, um lutador, por que não uma pessoa que superou o câncer. Esse acolhimento que hoje a gente trabalha aqui, deixado por Antônio Bruno, dá isso ao paciente, dá isso ao acolhido. Então nós somos nós somos trabalhadores de uma instituição criada por Antônio Bruno, reflexo de um bom acolhimento. Instituto Antônio Bruno produz um acolhimento que tem o reflexo do seu fundador, como Caridade Ozanam, como enfermo Madre Teresa, como, por exemplo, igualdade racial, Nelson Mandela, acolhimento Antônio Bruno. Essa harmonia, essa perfeita harmonia entre Antônio Bruno e o acolhimento é a mesma coisa que eu disse falar para você, a harmonia de uma melodia e o instrumento musical. A harmonia entre o amor e o amor amado. Antônio Bruno e acolhimento, o amor e o amor amado. Então, esse sistema que reflete Antônio Bruno precisa ser divulgado, precisa ser falado, precisa ser vivido. E para isso, eu preciso de você. Por isso que eu digo para você, junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, hoje, amanhã e sempre.